Voltamos, queridos, segundo tempo da nossa aula de biologia para vocês, turma EJA 7. Lembrando que eu sou o professor Cisgo Walter, professor que está substituindo o professor Tércio na aula de biologia de vocês. Meus queridos, estamos conversando com vocês sobre raça, espécie, claro, especiação. O que é isso, professor? Vamos lá. Espécie, galera, é um grupo taxonômico, é um grupo biológico, tá? Que se enquadram indivíduos, tá? Representantes desse mesmo grupo, que tem características parecidas, tem um parentesco evolutivo, tá? Consegue se cruzar, e quando eu digo cruzar, é se reproduzir, tá? Gerando descendentes férteis. O que é descendente fértil? Filho que consegue reproduzir também, tá bom? Beleza? Quando eles geram um filho que não consegue se reproduzir, aí, opa, pera lá, a gente tem que ver, tem que avaliar, tá? É uma mutação, é um erro, o que foi que aconteceu? Se, na prática, né, eu não estar gerando descendente fértil, porque está misturando, está gerando uma reprodução de indivíduos de espécies diferentes, aí sim, tá? Se esse é o caso, tá? Se é porque esse aqui é um grupo de uma espécie, isso aqui é de outro, e eles estão tentando se reproduzir, gerando descendente, mas não é fértil, é o caso lá do cavalo com a jumenta, que gera o burro, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente está falando de espécies distintas. O burro é um híbrido, é uma mistura, tá bom? Como é que a gente sabe que as espécies mudam, tá? Ou que nascem uma nova espécie, tá? Aí é um processo chamado de especiação, tá? Podem acontecer dois processos básicos, que é a cladogênese e a anagênese. A anagênese é quando os indivíduos vão mudando sem necessariamente surgir duas espécies distintas, certo? Lá no passado, há milhares e milhares de anos atrás, eles tinham uma característica, hoje tem outra, tá? Na cladogênese, aí sim, esses grupos se separaram. O que levou esse grupo a se separar, aí é o que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos ver aqui o que leva, tá, a um processo de especiação, tá? Os processos que levam às etapas gerais da especiação. Primeira etapa, tá? Primeira etapa é a separação do conjunto gênico da espécie ancestral em subgrupos. Segundo momento, são frequências de alelos que se modificam pelas forças evolutivas. Terceira etapa é o acúmulo significativo de diferenças genéticas nas gerações descendentes. E, por fim, a gente tem a chamada interrupções do fluxo genético. Até aqui, ainda é a mesma espécie. Quando a gente entra dentro desse ponto aqui, interrupção do fluxo, aí a gente está gerando o quê? Um novo grupo, ok? Vamos ver aqui essa imagem que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o processo de especiação, especialmente, isso aqui está falando de o quê? De uma cladogênese. Por quê? Porque formei grupos diferentes, certo? Se eu não tivesse formado grupos diferentes, seria anagênese, tá? Tudo começa, então, a primeira coisa é, toda vez que a gente encara a evolução, a gente precisa entender que existe uma temporariedade, né? Um tempo sendo passado aqui, tá? E esse tempo está se passando aqui, a gente sempre busca saber para onde é que esse meu gráfico está apontando. Ó, a seta. A seta está mostrando para onde o tempo está passando. Passado, presente. Nesse caso aqui, o nosso tempo está passando na vertical. Observa que a minha espécie A, lá no meio, é a chamada espécie ancestral, a que deu origem a todas as espécies dessa história, tá? Primeira coisa que acontece é que esse indivíduo não é um indivíduo, é um grupo. Isso aqui é um grupo, tá? Entenda que essa borboletinha aqui, ela não é um indivíduo, não é um só, não é uma borboletinha só. É um grupo,
tá? E esse grupo está vivendo em um determinado passado longínquo, certo? Vivendo, sorrindo, feliz, se reproduzindo. São lagartinhas, viu, galera? Comendo as suas plantinhas tranquilamente. O primeiro evento que acontece é o quê? Processo de isolamento geográfico. O que é isso? Os grupos se separam por algum motivo. Às vezes, galera, surgiu um terremoto, teve um terremoto e separou, surgiu uma ilha. E esse grupo se separou. Aí eles não conseguiram se comunicar mais. Às vezes surgiu um rio novo, um novo córrego ali e as espécies começaram a se afastar. Às vezes o grupo simplesmente se deslocou, certo? E aí porventura se separou, um foi para a direita, outro foi para a esquerda e não voltaram mais. E aí eles começaram a formar o quê? Populações diferentes. Aqui formou uma nova espécie? Não. Observe que a característica ainda parece, não parece? Eles ainda são iguais, são. Então, ó, basicamente, o que acontece na etapa B? Formação de populações diferentes. Como assim, professor? Formação de populações diferentes, tá? População, galera, é um grupo da mesma espécie que vive no mesmo lugar em o quê? Em o mesmo momento, certo? Então, essa espécie ainda continua dentro desse padrão, certo? Vai passar milhares e milhares de anos. Os processos evolutivos continuam a acontecer. Aí a gente vai ter a anagênese aqui acontecendo, tá? Então, daqui para cá, a gente tem a anagênese acontecendo, certo? E a anagênese não precisa formar mais de um grupo, tá? Mas os eventos da chamada microevolução e aqui tudo cladogênese. Ou macroevolução. Isso aqui a gente falou no primeiro tempo, viu? A gente deu esses conceitos para vocês. Cladogênese é quando a gente consegue gerar grupos distintos. Anagênese, não faço isso. Tá? Eu não gero grupos distintos, mas aí acontece pressões seletivas, porque, gente, toda reprodução nossa acontece mutação, acontece recombinação gênica, acontece mistura de material genético, porque a gente se reproduz de forma sexuada, tá? Quando eu misturo o meu DNA com o DNA da minha parceira sexual, o que acontece? O meu descendente, o meu filho, ele é a mistura de mim e da minha parceira, certo? Essa mistura é um indivíduo diferente, é diversidade. E a natureza vai percebendo, entendendo quais são as características interessantes para ela. E ela vai selecionando os indivíduos aptos, certo? Com o passar de milhares de anos, o que acontece? Acontece um processo chamado de surgimento de raças. Essa raça aqui, galera, é a chamada subespécie, tá? Agora você olha para o grupo C, o tempo C, tá? O indivíduo de cima, ele é azul com manchinhas laranjas. O de baixo é azul com manchinhas verdes, tá? Eles passaram por processos seletivos diferentes, até porque eles estavam em ambientes diferentes, não é isso? Ok, beleza? Vão continuar passando por processo de anagênese ou microevolução, vão se reproduzir, vão passar por mutação, recombinação gênica, variabilidade genética. E a natureza vai selecionar. Então, o que é essa pressão seletiva, galera?
seleção natural, a natureza selecionando os indivíduos com característica interessante. Por exemplo, ter uma árvore marrom vai dizer com que uma borboleta de coloração marrom possa sobreviver, camuflagem. Então, essa borboleta com o hábito de vida, de se alimentar de algum produto secretado no caule e não na flor e não na folha, ela vai lá se esconder no caule das árvores. Por isso ela tem esse padrão de cor marrom. Enquanto a do outro grupo vai se alimentar do néctar da folha, que está no nectário da folha, por isso ela é verde. Por quê? Porque a pressão seletiva na natureza selecionou os indivíduos verde, porque eles se escondiam, camuflagem. Mas observa que o padrão de alimentação também mudou. Os indivíduos de coloração marrom comiam, se alimentavam de algum produto no caule, enquanto os indivíduos de coloração verde estavam se alimentando do nectário extrafloral da flor. Ou seja, não é simplesmente o padrão de cor que está mudando, mas são muitas outras características que estão envolvidas. Padrão de nutrição, padrão de comportamento, hábito de vida, certo? Vários padrões estão envolvidos. Quando chega o momento do isolamento reprodutivo ou o fim do fluxo gênico, o que acontece? Esses indivíduos, se encontrarem novamente, não conseguem se reproduzir, gerando descendentes férteis. De novo, B. Aconteceu o quê? Barreira geográfica. Separou-se em grupos diferentes. Aconteceu a cladogênese, certo? Se eu juntar esses indivíduos de novo, conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis? Sim, ainda é a mesma espécie. C. Surgiu uma raça nova. Eles apresentam características diferentes. Se eu juntar C com um grupo do C com o outro, se eu juntar esses grupos e botar para se reproduzir, conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis? Consegue. Ainda é a mesma espécie. É uma subespécie, mas ainda é a mesma espécie. No D, o que aconteceu? Isolamento reprodutivo. Eu posso até reproduzir, pode até gerar descendente, mas não gera descendente fértil. E aí a gente está falando do fim do fluxo genético. Ok? O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir da ancestral? Precisa, galera, interromper o fluxo genético. Essa imagem representa um pouquinho do que está acontecendo aqui para a gente, tá? Foi toda? Pronto. Eu tenho um indivíduo, certo? Esse indivíduo aqui de baixo é o indivíduo ancestral, certo? Está lá milhares e milhares de anos, ok? Em algum momento, o que acontece? Acontece uma cladogênese, uma separação desses grupos, tá? Se esse grupo for reencontrado, se reencontrar e cruzar e não conseguir se reproduzir, o que aconteceu? A interrupção do fluxo genético. Ou seja, eu não consigo passar, gente, fluxo é fluidez de quê? Do DNA, certo? Eu não consigo passar as características minhas para os meus descendentes, certo? Então, isso atrapalha a evolução. A gente quer manter-se vivo, a gente se reproduz para isso, para se manter dentro do aspecto da evolução, tá? Então, o objetivo das espécies, de um modo geral, tá? É claro que vai ter várias vírgulas ali, tá? Vai ter uma análise social e tal, mas no aspecto biológico, tá? A reprodução é para isso, é para gerar descendentes, tá? É claro que cada indivíduo é um indivíduo, tem várias particularidades, eu preciso analisar de um contexto geral, tá? É uma análise de contexto geral, e é claro que isso acontece em milhares de anos, não é um indivíduo que eu estou falando de populações,
tá? Se eu reunir novamente essas populações e essas populações não forem mais populações, não conseguirem manter seu fluxo genético, a gente está falando agora de espécies distintas. Processo de especiação. Na imagem, a gente tem aqui um ambiente com razoável umidade e temperatura amena, certo? Nós vamos ter o quê? Plantas com folhas médias, tá? Sementes, tá? O ambiente, a gente leva esses grupos para o quê? Para um ambiente de clima muito árido, muito quente, muito seco, tá? Aí a gente tem aqui, ó, ambiente muito árido, muito seco, leva o quê? A formação de sementes não, de folhas menores, tá? Outras sementes desse ambiente médio, mésico, vai para o ambiente muito úmido, tá? Esse ambiente muito úmido leva a formação de folhas maiores. É claro que dentro de um processo de seleção natural, isso não acontece da noite para o dia. Há milhares de anos, a gente vai selecionando sempre aqueles indivíduos, os sobrevivendo, os indivíduos com folhas menores, tá? É claro, galera, eu só preciso tomar bastante cuidado com vocês com uma coisa, tá? Existe uma coisa chamada plasticidade, tá? Às vezes, tá, eu tenho um indivíduo, tá, de uma espécie que, quando está no ambiente seco, ele vai ter folha menor, e a mesma espécie, quando está no ambiente seco, vai ter uma folha maior. Isso é plasticidade. A adaptação, tá, tem a ver com a adaptação. A adaptação temporal. Então, essa característica que a planta tem de conseguir variar para sobreviver no ambiente mais seco ou no ambiente mais úmido. Tem planta que, se ela é de um ambiente úmido e vai para o ambiente seco, ela não consegue sobreviver. O oposto também, uma planta que é do ambiente seco e vai para o ambiente úmido, ela sofre. Quem tem cacto em casa, por exemplo, se tu aguar todo dia, ele morre. Por quê? Porque ele se encharca, ele fica muito úmido, ele apodrece, tá? Você bota água uma vez a cada 15 dias, uma vez na semana e tá bom, chega, certo? Botou a água mais de uma vez na semana, aquela terra fica muito úmida, apodrece. Tem planta que não consegue mudar de ambiente, tá? E isso é uma adaptação. Tem planta que tem plasticidade, certo? Entenda, isso não é evolução, certo? Ela já foi adaptada para ter essa plasticidade, ok? Você mudar ela de um lugar para outro e ela parecer com a folha menor num lugar e folha maior em outro, isso não é adaptação, certo? Isso não é uma mudança, desculpa, isso é adaptação, tá? Mas isso não é evolução. Eu não estou criando uma espécie nova ali, certo? Agora, aos milhares de anos que se passam e eu mantendo esse indivíduo com folhas pequenas ali, o que que vai acontecendo? Aquela espécie vai interagindo com outras espécies. Como assim? Essa folha pequena vai interagir com animais que vão comer, que vão se alimentar, que vão preferir folhas com determinadas características, e aquelas folhas vão se mantendo, certo? Aí, claro que vai ter variação genética aqui, ó. Então, daqui para cá, ó, se passam o quê? Milhares de anos. Milhares de anos. Consequentemente, vão ter variação genética, recombinação genética, vai ter o que mais? Fluxo genético, opa, certo? Mantendo um determinado padrão. Então, aquele indivíduo aqui agora não é mais esse aqui. Não existe mais relação, certo? Passaram-se milhares de anos. Daqui, da mesma forma, passam-se milhares de anos. Esse indivíduo de folhas grandes não é mais o mesmo indivíduo, não tem mais o mesmo genótipo. Ele tem genótipos diferentes, certo? Suponha que
As 3 populações de plantas original e as 2 resultantes na seleção natural permaneçam isoladas pela distância, dificultando a polinização entre essas plantas de diferentes regiões. O que ocorre com o fluxo gênico? O que acontece com a manutenção desse fluxo gênico? Acaba, certo? Entenda, o fluxo gênico só vai acabar quando, se eu juntar novamente esses indivíduos, eu não consigo mais obter compatibilidade genética entre esses grupos. Vamos conversar sobre cada um desses isolamentos. Isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, tá? O isolamento geográfico é o termo que se designa a barreira que interrompe o fluxo gênico entre as populações, tá? Inicialmente, há uma única população de espécies de moscas das frutas. Aquela mosquinha, a chama ela de Drosophila thaliana. É uma mosquinha bem pequenininha, tá? Certo? Aquela que aparece nas frutas, tá bom? E eu separo esses grupos. Um grupo vai para um lugar e outro vai para outro. Só isso que acontece? Claro que não, galera. Eles vão passando por processos. Eles vão se alimentando de outros pontos, de outros elementos, e isso vai promover necessariamente uma seleção entre estes, tá? O grupo de cima vai se alimentar com alimentos à base de amida, um carboidrato. Já o segundo grupo também vai se alimentar com a base de carboidrato, porque geneticamente eles precisam, mas é um grupo diferente, não é mais amida, é maltose. Amido é um polissacarídeo, enquanto a maltose é um disacarídeo. 8 ou mais gerações se passam e eles se mantêm se alimentando desse jeito, tá? Quando a gente voltar, eles ainda podem se cruzar, ainda podem manter o quê? Um fluxo gênico. Porém, pode acontecer uma preferência de acasalamento. No máximo que a gente pode formar é o quê? Raças diferentes, tá? Dessa forma, quando o isolamento geográfico persiste por longos períodos de tempo, existe uma chance do cruzamento entre indivíduos separados não ser mais possível, portanto, transforma-se em novas espécies. Certo? Beleza? Galera, isso é experimento feito, tá? Dá para fazer isso em laboratório, tá? Por isso que a gente fala que a teoria da evolução é uma teoria e não uma hipótese, tá? A gente consegue acompanhar alguns processos de evolução de algumas espécies. É o caso da Drosophila thaliana. É uma mosquinha de vida muito curta. Em dias, ela tem um ciclo de vida dela completo. Ela nasce, cresce, reproduz e morre dias. Então, com o passar dos meses, a gente consegue acompanhar gerações e gerações diferentes e acompanhar os processos de mutação entre elas. Professor, como é que eu sei que o indivíduo é de um grupo e de outro? Marcação genética, tá? Então, por exemplo, esse alimento aqui, ele vai ter uma base, por exemplo, como um isótopo de nitrogênio, tá? O nitrogênio está no DNA. Então, tem isótopos de nitrogênio diferentes. Tem nitrogênio 14 e nitrogênio 15, por exemplo, tá? Então, esses isótopos diferentes podem ser marcados, tá? E eu misturo esses indivíduos, depois eu vou coletar a prole que nasce do cruzamento entre o grupo A e o grupo B, entre o grupo 14 e o grupo 15, tá? Aí a prole, você vai acompanhar que a prole se mantém sem misturar, certo? Então, a gente vai observando que esses padrões se mantêm, certo? Então, existe uma preferência, tá bom? Só que aí tem que acompanhar, tem que entender direitinho. Se essa preferência ela é marcada estatisticamente, tá? Se de fato eles não conseguem se reproduzir, ou simplesmente é uma preferência usual, certo? Isso é só uma raça que surgiu aí nesse processo. O isolamento reprodutivo é o termo que designa a interrupção do fluxo gênico, ou seja, eu não consigo mais
gerar um acasalamento entre esses indivíduos. E se porventura acontecer, não vai gerar uma prole fértil, tá? É claro que para cada espécie isso vai acontecer de forma distinta. Insetos, de um modo geral, cada sociedade, tá? Porque essas populações, elas se organizam em sociedade e essas sociedades podem ter castas. O que são essas castas, professor? Grupos diferentes, tá? Dos indivíduos. Tem a rainha, tem a operária, tem, né? Assim vai variando. Tipos de especiação, tá? A gente tem especiação alopátrica, tá? Ocorre isolamento geográfico entre as populações com o mesmo ancestral, tá? Tá mostrando aqui para vocês, tá? O que está acontecendo. Então, ocorre isolamento geográfico entre populações do mesmo ancestral. Essa população, porventura, olha só o que aconteceu com ela. Presta atenção que esses passarinhos aqui, ó, eles já eram diferentes por si só. Por que eles eram diferentes? Tá? Boa noite, Uruçuí! Como é que vocês estão? Por que essa população tinha essas cores, esses padrões diferentes nessa primeira imagem? Tá? Por conta da variabilidade genética, tá? Ninguém é igual a ninguém, certo? Cada um tem uma característica distinta. Ok, beleza. Isso é marcado por quê? Pela segregação dos nossos genes, tá? Pela mistura entre genes de pai e mãe, por mutações, enfim. Primeira coisa que acontece na especiação alopétrica é literalmente ocorrer uma barreira geográfica. E essa barreira geográfica aqui vai marcar a separação de um único grupo. Gerei 2 grupos que ficam isolados. Teve um terremoto, ficou uma clareira, um buracão aqui no meio, e eles não conseguem se comunicar mais. Ok? Beleza, tá? Porventura, como passa muito tempo, esses grupos vão interagir com o meio, com sua alimentação, eles vão passar pelo quê? Pelo processo de seleção natural. Sobrevive determinada característica de um lado, sobrevive determinada característica do outro. Observe que agora não é mais só a coloração que mudou, tá? Mas o padrão até do bico mudou. Por quê? Porque um vai se alimentar de animal, o outro vai se alimentar mais de planta, eles vão começar a ser selecionados pela natureza por características distintas. Se porventura a gente volta a encontrar esses indivíduos, eles não conseguem mais se reproduzir. E isso é o mecanismo de especiação alopétrica. A barreira geográfica é muito importante. Existe a especiação simpátrica. Não precisa acontecer isolamento geográfico, tá? Mas vão acontecer mecanismos envolvidos na especiação desse processo. Uma hipótese de casos, e aí cuidado, tá? Teoria é diferente de hipótese, tá? Hipótese é uma tentativa de explicar um fato. Então, uma hipótese são os casos de seleção disruptivas, em que novas espécies podem surgir em uma mesma região geográfica. A gente faz muito isso com o processo de seleção artificial de alguns alimentos nossos. Por exemplo, tá? O processo de seleção artificial de folhas da couve, né? Couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga, todos são a mesma espécie e a gente foi criando o quê? Variações, né? A gente foi criando, não, a gente foi selecionando, tá? A gente foi selecionando as variações do nosso interesse. A gente pega hoje uma couve de Bruxelas, uma couve-flor, uma couve-manteiga, parece coisas brócolis, tudo é a mesma coisa, tá? Quando a gente pega esses indivíduos diferentes, né, são variações de uma mesma espécie, tá? Então, essas variações podem acontecer, ali ainda é uma mesma espécie, tá? Entendam bem,
tá? Que a variação simpátrica pode ter acontecido. Isso é uma hipótese, é uma tentativa. Poxa, começou a separar, dentro de um mesmo grupo aqui, começou a separar muito um determinado grupo, eles vão manter uma preferência, tá? Os motivos são variados, eles mantêm uma preferência ali por aquele padrão, e aí esses grupos acabam se separando lá na frente, marcado pelo isolamento reprodutivo. Observa aqui, ó, que nesse exemplo da direita, aliás, da esquerda, ocorreu o quê? Uma barreira geográfica. Então, a gente está falando aqui de uma especiação alopátrica, certo? Então, isso aqui é alopatria. Certo? A barreira geográfica foi instaurada. Nesse segundo caso aqui, não houve o quê? A formação dessa barreira geográfica. Em outras palavras, olha só que todo mundo aqui era a mesma população. E ó, dentro desse grupinho começou a se isolar dentro do próprio grupo. Isso aqui é marcado pelo que a gente chama de simpátria. Formou-se uma nova espécie dentro do mesmo padrão, ok? Especiação alopátrica e especiação simpátrica, certo? Mecanismos pré-zigóticos antes de formar o zigoto, tá? Primeiro ponto, isolamento de habitat ou ecológico, tá? Normalmente a gente vai acontecer o quê? A separação por ambiente, habitat, né, onde eu estou. Leão, por exemplo, ele é um felino, assim como o tigre, como o gato, como onça, como, enfim, tá? Leões vivem em savanas, ambientes semelhantes a florestas como o cerrado, certo? Na África, enquanto os tigres vão viver em florestas tropicais, algo um pouco entre Amazônia e Mata Atlântica, por exemplo, certo? Tigres, Índia, certo? Então eles vão viver em ambientes savanas mais áridos, quentes, secos, enquanto os tigres vão viver em um ambiente mais tropical, úmido, tá? Isso pode estar associado diretamente não só à alimentação, mas também a adaptações a condições de falta de hídrica, tá? Normalmente, galera, felinos são carnívoros, tá? Então, normalmente eles vão compor na cadeia alimentar ali a segunda ou terceira consumidores na cadeia alimentar, tá? Eles se alimentam essencialmente de outros animais. A fonte de recurso hídrico de água que eles vão obter não é beber água da fonte, tá? É do outro animal, certo? Muitos caçam bastante. E aqui, até puxando aqui a ideia de felinos, pensa no gato doméstico, tá? O gato doméstico ele foi domesticado pelo ser humano mais recente do que o cachorro, tá? E aí, o que que acontece? Ele é um carnívoro nato. Embora a gente dê ração para ele, tá? Ele é um carnívoro nato, tá? O que que acontece hoje? Isso é importante para que você entenda do teu gato e da tua casa. Tem que entender que esses indivíduos, o gatinho, ele era um animal da natureza e que ele corporeamente ele tem adaptações para viver na natureza, tá? O que a gente tem hoje com problema de gato no hospital? Problema renal. Por quê? Porque gato não vai beber água tão tranquilo assim, tão fácil. Aí tu fica só dando a ração seca, por exemplo, tá? O que que falta para ele? Água, certo? Ele até pode ficar bebendo água, mas ele tem dificuldade em absorver aquela água, ele não tem adaptação. Então, o mecanismo que ele vai é quando ele caça, né? A fonte hídrica dele é o alimento aquoso, tá?
É engraçado que tem algumas leituras que o gato, especialmente, ele foi adaptado, ele entrou na nossa casa para se alimentar dos parasitas da nossa casa, né? Do rato, da barata, né? A gente botou ele dentro de casa para isso, tá? E o rato, ele comeu rato vivo, né? Então ele ia se alimentar daquilo, né? Do rato vivo, da barata suculenta, cheio de água, tá? Então esses animais, eles têm adaptações para quê? Para estiagem, para um local seco, tá? Mesmo os úmidos, os que vivem em lugares úmidos, tá? Eles têm essa adaptação, essa condição, tá bom? Então, normalmente os leões são grupos um pouquinho mais próximos ali, com características para essa ideia, tá? Então, sempre que a gente pensa numa característica, a gente tem que pensar também que não é uma única característica, mas uma sucessão, várias características que vão estar associadas àquela adaptação, tá? E isso é refletido, galera, nas espécies que estão na nossa casa, no cachorro, no gato, na galinha, e por aí vai indo, tá? Isolamento sazonal ou estacional, por exemplo, populações com épocas diferentes de reprodução, tá? Típico aqui, por exemplo, no caso das plantas, tá? Como assim, professor? As estações do ano que marcam a reprodução, tá? Agora a gente está em setembro, não tá? Tá começando a vir umas nuvenzinhas de chuva agora, tá? Teve uma no começo do mês, vai ter umas agora para o finalzinho também. Essas chuvas a gente até chama, né? A chamada chuva do caju, né? Caju é uma planta típica do nosso cerrado, tá? É símbolo do nosso estado e de alguns outros estados aqui do Nordeste, tá? O que é isso, galera? Toda vez que a planta vai florar, ela precisa de algumas condições. Condições de umidade, temperatura, tá? Umidade, quantidade de água disponível no ambiente, temperatura e luminosidade, tá? Não é à toa que nos lugares, no ambiente temperado, onde tem as 4 estações do ano bem definidas, a primavera ela é marcada por isso. Existe uma amenidade na temperatura, antes da primavera vem o inverno, é muito frio, congelante, literalmente. A água está congelada. Neve, galera, é água congelada. As plantas, elas ficam que nem na caatinga, sem as suas folhas. Sim, é igual, tá? Por quê? Porque a planta está sofrendo estresse hídrico, falta de água. Na neve, sim, tá falta de água. Por quê? Porque a água está congelada. Ela não tem água disponível para ela. Então ela faz a mesma coisa que ela faz na caatinga. Ela perde todas as folhas para sobreviver. Aí o que acontece? Tem amenidade na temperatura, fica um pouquinho mais quente. A água derrete, opa, o DNA dela vai lá ativar, certo? Opa, tá na hora de produzir flor, tá? Para a gente é algo parecido. Só que em vez de amenizar a temperatura, o que acontece? Chove. Opa, essa umidadezinha aqui é boa para a gente se reproduzir. E essa reprodução é importante para quê? Para manutenção de fluxo, certo? Então existe esse isolamento sazonal por conta justamente desse ponto. São todas as plantas que ficam floridas em setembro? Não. Caju é símbolo, manga é símbolo, ipê é símbolo de setembro, tá? Então a gente tem marcado aqui no nosso estado, aliás, no cerrado brasileiro, os ipês, a floração dos ipês. Fica tudo cheio lá do pé de cuscuz, né? O pé de cuscuz, o ipê, né? O pessoal tá no meme agora, né? Eu nunca chamei esse pé de cuscuz, mas agora pé de cuscuz está na moda agora todo mundo chamar. É justamente isso. Também são folhas caducas. Só que o ipê, ele não derruba suas folhas para adaptação por conta da perda de água. Não, ele derruba suas folhas de propósito para quê? Para gerar flores. É outra adaptação. O ipê, prefere perder todas as suas folhas e gerar várias flores para se reproduzir mais. É uma adaptação típica deles.
tá? Aí tem a IP amarelo, rosa, branco, enfim. Existe, por exemplo, galera, o isolamento mecânico, que são o quê? Órgãos copulatórios incompatíveis. Pode ocorrer em animais de diferentes tamanhos ou em plantas, tá? É a história, por exemplo, do Rottweiler com Pinscher. Não bate, não dá, certo? Mecanicamente não dá. Virtualmente se mantém. Mudou? É uma espécie diferente? Ainda não, tá? Ainda não. Elas são virtualmente compatíveis, ok? Mas diretamente eu não consigo. Isso pode ser um primeiro caminho para ver o quê? Uma reprodução. Isso aí a gente está falando, por exemplo, de simpatria. Por quê? Porque dentro de um mesmo bairro, dentro de uma mesma cidade, a gente vai encontrar um Rottweiler e um Pincher. Eles estão convivendo no mesmo lugar, mas não conseguem se reproduzir, tá? Tem o isolamento comportamental ou etiológico. São padrões de cortes incompatíveis. A fêmea só aceita macho depois de um determinado ritual, certo? A cultura, o padrão de pelagem do ser humano. A gente foi perdendo os nossos pelos por algum motivo, certo? Provavelmente o motivo foi estético, tá? A gente foi preferindo isso. Só que, claro, que a natureza também estava selecionando outras coisas, tá? Então não adiantava perder apenas os pelos. A gente teve que aumentar uma outra glândula de produção, que é o caso da produção de glândula ou aumentou o número de glândulas sudoríparas, tá? A glândula sudorípara ajuda a gente a manter a temperatura regular do nosso corpo. Então essas variações que a gente vai ter, a gente vai mantendo ou impedindo a formação de novos grupos, tá bom? Aí tá aqui, ó, gente, o híbrido é aquela a estrutura que eu falei para vocês, tá? É o indivíduo misturado, tá, de espécies diferentes. Às vezes ele consegue nascer, é o caso do burro, na maioria dos casos nem forma, tá? Nem forma embrião. Galera, é isso, tá bom? A gente vai parando por aqui, tá bom? Na próxima aula, acredito que o professor Tércio estará de volta. Foi um prazer enorme estar com vocês neste dia e até uma outra oportunidade, tá bom? Grande beijo, um grande abraço. Até lá.